Começamos a nossa história no Renascimento, momento do início da modernidade. Aqui, a teologia é substituída pelo humanismo, resultando o controle do sentimento pela razão. Outros aspectos marcantes são o realismo visual resultante da observação direta da natureza, a representação do espaço e do volume, obtidos pela perspectiva científica e o uso do claro-escuro, ignorados desde a antiguidade. Esse período foi rico em talentos que merecem destaque, como Leonardo da Vinci e Michelangelo. A visão e a interpretação científica da realidade, o controle do sentimento pela razão, dentre tantas outras características renascentistas, praticamente desaparecem com a chegada do novo século. Nasce o Barroco, período caracterizado pelo abandono da proporcionalidade. O rebuscamento associado às cores adquiriram peso, dinamismo e passaram a expressar o sentimento. Depois do Barroco, aparece na Europa o neoclassicismo ou arcadismo. Nesse período, são adotados padrões técnicos e expressivos. O predomínio exacerbado da razão poda a subjetividade do artista, não havendo quase criatividade. Contra as limitações, insurgem-se os românticos, que pregavam a liberdade de expressão individual, acima das regras e normas acadêmicas. Os românticos conferem maior valor expressivo à cor. Buscava-se mais sentimento e menos razão. Entretanto, o romantismo conservava certos prejuízos e conservações acadêmicas, inclusive pelo caráter narrativo, histórico e literário de suas obras. As sobrevivências acadêmicas existentes nos românticos são combatidas pelos realistas, na segunda metade do século XIX. O realismo é a representação das coisas objetivas e visíveis. Contudo, ser realista não é ter um olhar exato como numa fotografia, e sim pessoal ao destacar os elementos característicos e expressivos das coisas e dos seres. Em consequência do realismo, surge o impressionismo, onde estão as raízes da pintura moderna. Os impressionistas realmente inovaram na técnica e na expressão da pintura. Não havia preocupação com o contorno. Estabeleceu-se o rompimento com a arte figurativa. A preocupação dos impressionistas era observar e fixar as constantes e sutis modificações que a luz do sol produz nas cores da natureza. Em busca de uma maior liberdade da expressão, nasce historicamente a primeira grande tendência da pintura moderna, o expressionismo. Suas manifestações iniciais datam de 1905. Nesse período, cada pintor cria uma técnica pessoal e própria, adequada aos seus fins expressivos. Por isso, não é exagero quando se afirma que o pintor expressionista é um original e solitário, desenhando e pintando conforme as exigências de sua sensibilidade. 2 anos depois aparece o cubismo, a terceira grande tendência da pintura contemporânea. Nesse período fica caracterizado o afastamento da representação através do caráter geométrico. Os objetos são apresentados tal como são concebidos pela mente. O cubismo teve influência do pintor Paul Cézanne, que representa a natureza com formas semelhantes às geométricas, e das teorias relativistas de Albert Einstein, o qual estabeleceu que um objeto pode parecer estar parado ou em movimento, segundo a perspectiva de quem olha. Seguindo o pensamento de que arte não precisa representar alguma coisa, nasce em 1910 o abstracionismo. Em termos muito gerais, ele pode ser considerado uma pintura cujas formas e cores não possuem qualquer relação com as imagens ou aparências da realidade exterior. Assim, a pintura deixa de representar ou imitar as aparências. As linhas e cores adquirem novos valores expressivos, uma vida própria e mais intensa. E assim chegamos à pós-modernidade, um rompimento com as referências anteriores.
Não há mais um mundo referenciado em princípios e fundamentações. É preciso que haja uma outra forma de atitude diante do mundo. É necessário relê-lo por completo e reconstruí-lo sob uma forma diferente da existente. Para elucidar este período, destacamos a pintura impressa, como explica a artista plástica Rose Assunção. Vamos fazer um trabalho de impressão. Tá ótimo, tá bom. Agora você vai pegar essa tela e imprimir sobre ela. O trabalho mesmo de impressão, tá ótimo. Agora no sentido contrário. Feito isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é descolar uma tela da outra. Nós vamos sugerir a marinha. Pegando agora a tinta pretinha e você vai fazer um risco no centro da tela. Esticando a tinta. Agora com essa espátula aqui, você vai sugerir aqueles barcos aqui em cima, só riscando o feitio do barco. Marca lateral, isso. Vai até a ponta de lá. A pintura em si é isso, nós temos que retratar o belo de todas as formas possíveis e imaginárias, desde o acadêmico até o abstrato. Essa pintura é um tipo de pintura abstrata e é uma pintura gostosa também de fazer, que você faz seguindo a intuição, entendeu? Não tem nada para você seguir, você faz de cabeça. É um trabalho de criatividade, que a partir das manchas que deu da impressão, que foi feito primeiro, você vai seguindo os impulsos e vai fazendo.